Os demais irmãos, eu peço que abram suas Bíblias em Tiago, capítulo de número 3. Nós iremos ler, começando novamente do versículo 1 até o versículo de número 12. Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 12. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão e capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Até aqui, meus irmãos. Uma das coisas mais lindas que nós percebemos na palavra do Senhor, se é que nós podemos chamar coisas, é o próprio Senhor e as coisas que Ele nos revela na sua palavra. Como o Senhor é maravilhoso, como Ele é santo, como Ele é separado do mal, como Ele é justo em tudo o que faz, e como Ele é gracioso também. No primeiro texto que nós lemos hoje, no Salmo 143, nós lemos o salmista, entre outras coisas, pedindo assim: Senhor, não entres o juízo com o teu servo, porque à tua vista não há nenhum ser vivente. Mas ao mesmo tempo, ele faz uma outra oração, ele pede assim também para Deus, conforme o irmão João destacou para nós: Senhor, guia-me, ensina-me a fazer a tua vontade, e ensine-me ou guia-me o teu Espírito por um terreno plano. Você percebe como as duas coisas andam juntas sempre na palavra de Deus, não é? Ao mesmo tempo em que a palavra de Deus nos mostra a santidade, a bondade, a graça de Deus, também nos mostra o pecado que habita em nós. E também nos mostra que não necessariamente o pecado tem que ser o que domina a nossa vida. Isto por duas coisas. Primeiro, porque Deus, Ele tem um imenso prazer em perdoar o coração quebrantado. Deus
não se deleita nos pecados de alguém, mas a alegria que há no céu quando um pecador se arrepende dos seus pecados é muito maior do que qualquer outra coisa. Como é que diz a Escritura? A tua graça é maior do que a vida. A tua ira não passa de um momento, mas a tua graça é maior que a vida. Então, no mesmo salmo, onde a Bíblia diz que nós somos pecadores, também diz que Deus, pela sua bondade, não somente nos perdoa, mas Ele nos ensina a fazer a vontade dEle. Ele nos ensina a andar num caminho plano. O caminho do homem torto é torto, mas o caminho daquele que é guiado pelo Espírito, diz a Escritura, é um caminho plano. E nesse texto aqui, meus irmãos, de Tiago, que nós acabamos de ler, vejam que coisa maravilhosa. Às vezes eu digo até que meio brincando, digo mais ou menos assim, olha, eu acho que o homem que escreveu, os homens que escreveram o Novo Testamento, eles conheciam muito bem o Antigo, mas não é que eu acho não, é porque é verdade. Eles conheciam profundamente as Escrituras Sagradas e conheciam muito profundamente a vontade de Deus. Tiago, aqui neste texto, ele está, em nome do Senhor Jesus, falando para nós a respeito de umas áreas mais importantes da nossa vida, se nós queremos fazer a vontade de Deus. Vocês se lembram que na semana passada, nós começando no versículo de número 1, meditamos naquilo que a Bíblia chama, ou naquele que a Bíblia chama de o juízo, o tribunal do Senhor Jesus Cristo. É um tribunal que vai acontecer quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Nós não temos medo do dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, não temos medo de comparecer perante o tribunal dele, porque Jesus já levou sobre si toda a condenação que nós merecíamos pelos nossos pecados. Nós cremos na nossa eterna salvação. No entanto, a Bíblia também diz que este tribunal, embora não seja um momento de condenação para nós, é um momento de julgamento, sim, de todas as nossas obras. E por que Tiago nos faz lembrar disso? Será que ele está querendo passar medo na gente? Não, meus irmãos. É porque o Deus que diz o que é certo e o que é errado para nós, também tem prazer em nos mostrar como andar na vontade dele. Então, quando nós olhamos para um texto onde, por exemplo, este aqui, Deus, através do seu servo, o escritor, está trazendo uma palavra de repreensão, nós não entendemos que seja uma palavra apenas de repreensão, é uma palavra graciosa. É quando Deus está falando assim, filho, olha o caminho pelo qual eu quero que você ande, é um caminho plano, é um caminho suave, é um bom caminho, você não precisa andar de maneira errada, você pode, como uma pessoa regenerada que você é, fazer a minha vontade. Tiago, ele tem um jeito muito parecido de falar as coisas com o irmão mais velho dele, o Senhor Jesus Cristo, né? As ilustrações são quase as mesmas, o tom que o Jesus fala no Sermão do Monte é muito parecido com Tiago, e Tiago, embora ele esteja usando aqui algumas ilustrações que eram bastante conhecidas naquela época, não somente entre os judeus, ele apela para essas coisas que acontecem no nosso dia a dia, para que entendamos melhor o ponto central daquilo tudo que ele está querendo nos ensinar. Então ele faz aqui várias comparações, por exemplo, no versículo de número 3, e eu peço que você imagine aquilo que o Tiago está falando, né? Ele diz assim, você já cavalgou? Alguém aqui já andou a cavalo? Eu já, né? E como é que a gente faz para andar a cavalo? Você coloca primeiro a sela, né? Depois você coloca a brida, você coloca o freio na boca do cavalo, e quando você sobe, ali você reina, não é? Porque você, gentilmente, conforme for o seu temperamento, você vai orientando o animal, e ele vai andando pelos caminhos que você deseja. Agora, quem é mais forte, é você ou é o cavalo? No entanto,
aquele pequenino freio que você colocou na boca dele, determina o caminho pelo qual ele irá andar. Então Tiago diz assim, olha, nós colocamos freio na boca do cavalo, e nós guiamos o cavalo conforme o nosso desejo. Aí ele muda de ilustração no versículo 4, ele diz assim, pensa nos grandes navios, os navios velejando pelo mar. Às vezes os navios, e aí me vem aquelas caravelas à mente, né, no tempo do Pedro Álvares Cabral, aquele navio em alto mar, aqueles ventos rijos, e tem uma pecinha no navio chamada leme, bem pequenina, comparada com o resto do navio. Ora, o timoneiro, ele pode governar o navio inteiro até contra o vento, se ele tiver tão somente sabedoria naquilo que ele está fazendo. Então Tiago diz assim, olha, veja como uma coisinha tão pequena é capaz de dirigir uma embarcação tão grande. Agora, quando ele fala da terceira ilustração, no versículo 5, eu já vi acontecer muito isso, quando a gente está andando em estradas aqui em São Paulo, especialmente no tempo da seca, não é? Alguém joga um toquinho de cigarro aceso à beira da estrada, e daí a meia hora, daí uma hora, o corpo de bombeiros precisa apagar o incêndio, porque uma fagulha tão pequenininha coloca em fogo, ou coloca em incêndio, diz Tiago, até uma grande floresta. Você pode observar essas três coisas, essas três ilustrações, elas têm uma coisa em comum. Elas mostram como uma coisa tão pequena pode causar efeitos tão grandes. E aqui, Tiago, ele está falando como uma coisa tão pequena, da mesma forma, pode dirigir a existência humana. Ele diz assim, olha, assim como um leme pequenininho, assim como uma fagulhazinha numa floresta, assim como um freio na cabeça do cavalo, nós temos um pequenino órgão colocado estrategicamente no nosso corpo, que ele pode ser muito bem manejado, mas ele pode ser muito mal manejado também. Ele pode colocar no fogo a existência da carreira humana. Esse membro do corpo, quando mal usado, ele pode não somente ser um instrumento das chamas do inferno, mas ele próprio ser colocado nas chamas do inferno. E do que Tiago está falando mesmo? Da língua. A língua é aquilo que, no versículo de número 1, é aquilo que é o instrumento do corpo, que o mestre mais vai usar, não é? E então ele diz assim, olha, muitos de vocês não queiram ser mestres, e passa a explicar, porque os mestres serão julgados com maior rigor, e passa a descrever então para todos os crentes as várias áreas pelas quais as pessoas serão julgadas no dia do Senhor Jesus Cristo. E é claro, meus irmãos, aqui que Tiago, eu volto a dizer, ele não está sendo, embora ele use palavras muito fortes aqui, ele não tem o propósito de destruir a chama de alegria ou de ânimo que há em nós. No versículo de número 2, ele acrescenta, e aqui temos um problema, nós todos tropeçamos muitas vezes. Quero fazer uma pergunta para você, que você não precisa levantar a mão para responder, mas alguém aqui já tropeçou no falar? Alguém aqui já disse alguma coisa que não deveria? Alguma coisa imprudente? Alguma coisa com falta de sabedoria? Quem aqui nunca deslizou no seu falar? Mas ao mesmo tempo, em que a palavra de Deus diz assim, todos tropeçamos, na tua presença não há um justo sequer. Isso não quer dizer que nós possamos dizer mais ou menos assim, bom, todos somos pecadores, não tem jeito, e aí você se lembra daquela música antiga? Eu nasci assim, vou morrer assim? Não, se nasceu assim e quer morrer assim, morre mesmo, mas aquele que está em Cristo é nova criatura. Aquele que está em Cristo
ele é exortado a não ter ou a não usar como desculpa o fato de que ele está em Cristo, a sua fala, a sua língua de um modo errado. Nós podemos mudar de atitude, nós podemos ser ensinados por Deus. Então, ao invés de usar a língua de modo que destrua, que faça mal, que produza, que seja, como diz Tiago, um veneno mortífero, nós podemos usar a língua de tal modo que nós glorifiquemos a Deus e que o nosso comportamento alegre a Ele. Então, tomando o ensino de Tiago, meus irmãos, eu desejo falar a vocês, embora de maneira breve, sobre algumas atitudes que nós, como filhos de Deus, devemos ter em relação às coisas que falamos. Primeiro, cada um de nós, e eu vou colocar aqui no imperativo então, tá bom? Decida manter o que você fala sob o controle do Espírito Santo. Versículo 2: todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Você percebe o que Tiago está falando a respeito do poder, do domínio sobre a língua, no resto da nossa vida? Como é que disse Jesus mesmo, Edna, a respeito daquilo que a boca fala? Ajuda ela. A boca fala do que o coração está cheio. Se você domina a língua, o domínio começou onde? Começou aqui no coração. E Tiago diz assim, olha, se você dominar o que você fala, então, você é varão perfeito. Mas daqui a pouco, Tiago, no versículo 8, ele fala assim, olha, a língua nenhum dos homens consegue dominar, é mal incontido, é um fogo terrível. O que ele quer dizer com isso? Olha, você precisa dominar, mas você não vai conseguir? Nós não podemos dominar a nossa língua, mas tem alguém que pode. Tem alguém que é maior do que a nossa carne. Tem alguém que nos regenerou, que nos deu uma nova natureza por meio da sua palavra. Tiago não está dizendo aqui, meus amados irmãos, quando ele diz que ninguém consegue conter, ele não está dizendo que nós podemos nos acomodar, e sabe assim, olha, eu não aguento, eu vou falar. Não, você aguenta, você pode aguentar, você pode ter um domínio próprio sobre aquilo que você diz. Veja, o tempo todo aqui na carta, Tiago fala a respeito desse pecado. Eu tenho às vezes a impressão de que quando ele escreveu essa carta, esse problema estava meio que, como ele diz aqui, um fogo que se alastra, era um fogo meio alastrado entre as pessoas para quem ele estava escrevendo, porque veja, lá no capítulo 1, versículo 19, vamos ler novamente, lá em 1,19, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Quando eu era mais jovem, quando a Ana Paula era criancinha, eu me lembro que teve uma fase que ela teve assim uma dificuldade, que ela não conseguia ficar quietinha, não é? E então alguém começou a cantar um cântico para ela, ela aprendeu aquele cântico, e aquele cântico, quando a gente começava a cantar, fazia tão bem para a gente. Aquele cântico dizia mais ou menos assim, o silêncio é muito bom. Alguém sabe esse cântico? Porque eu estou desafinado. O silêncio é bom demais. Se você mantiver silêncio, você ouve muito mais. A gente aprendeu aquilo, sabe, a Aninha e eu, e era tão legal a gente cantar isso, porque eu achava uma verdade tão grande. Irmãos, já repararam o mundo barulhento em que nós vivemos? Aliás, às vezes, eu fico tão bravo com as mídias sociais, porque eu não preciso receber tanta informação assim no dia a dia, não. Eu não preciso ter 20 mensagens bíblicas na minha cabeça, chegando toda hora, para eu andar nos caminhos do Senhor. Eu tenho que meditar na Escritura, não é? E se eu fico enchendo a minha cabeça de informações, no que eu medito? Eu não medito em nada. Então, uma das coisas que a gente precisa aprender no nosso dia é falar menos
meditar mais, andar mais na vontade de Deus. Tiago 1,26 diz assim: se alguém supõe ser religioso e não consegue deixar de frear a própria língua, está fazendo de conta que é religioso, está fazendo de conta que está andando nos caminhos de Deus. A sua religião é vã e ele está enganando o seu próprio coração. Agora, por favor, vai lá para o capítulo 4, o versículo de número 11. Tiago 4,11 diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei. Tu és o quê? Juiz. Capítulo 5, versículo 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. O que essas 4 referências têm em comum, meus irmãos? Que nós lemos agora, do capítulo 1, do capítulo 4, do capítulo 5. Nós devemos dominar a nossa língua. Nós devemos dominar aquilo que falamos. É não usar a boca para fazer juramentos. Isto é, Tiago não está dizendo aqui que no dia que você tiver que jurar num tribunal, ou jurar bandeira, você não pode fazer isso. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é, aquilo que você fala tem que ser a verdade. Você não precisa ficar jurando. O teu sim é sim, o teu não é não. Aquilo que você fala aqui é o que você vai falar ali também. Não são duas as suas conversas. Tiago também diz: não se torne juiz da vida do seu irmão, porque só tem um que julga. E se você quiser assumir o lugar daquele um, você será julgado. Mas todas essas coisas, todos esses versículos têm uma coisa em comum: controle o seu falar. Pastor, como é que a gente faz para controlar? Eu confesso para o Senhor que às vezes eu não aguento, às vezes eu tenho que falar. Por favor, abra lá no Salmo 141. Aqui nós temos um homem de Deus fazendo uma oração, que eu gostaria de dar o exemplo dele para nós. O que ele fez para tratar a respeito deste assunto? Salmo 141, versículo 3, diz assim: põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Se você tem uma versão revista e corrigida, você terá lido guarda nas duas vezes, né? É o sentido aqui mesmo, né? De guarda e de vigia. Mas aqui a palavra guarda, ela é, digamos assim, um pouquinho mais carregada, no sentido de que coloca alguém para cuidar da minha boca, põe um guarda na porta. Por quê? Por que ele faz essa oração? Senhor, não deixe sair da minha boca alguma coisa que não deve. Não deixa sair da minha boca alguma coisa que desagrade o Senhor. Uma das traduções da NVI diz assim: assume o controle de tudo que eu digo, Senhor, e guarda os meus lábios. Eu penso, meus irmãos, que se Tiago estivesse aqui entre nós, hoje em dia, ele, fazendo uma paráfrase desse texto aqui, ele diria: irmãos, vejam o que vocês dizem. E ele acrescentaria mais, ele faria as comparações da nossa vida de hoje, né, do nosso cotidiano, e ele diria mais ou menos assim: irmãos, vejam o que vocês estão falando no Facebook. Irmãos, vejam o que vocês estão falando no Instagram, no WhatsApp, no YouTube. Vejam o que vocês estão falando. Aquilo que vocês estão falando edifica, faz bem. Ele diria assim: irmãos, olhem o testemunho. Estão dando testemunho através das mídias sociais? Ou estão fazendo com que o mundo olhe para a vida de vocês e tenha motivo para falar mal a respeito dos crentes? Eu preciso confessar uma coisa para vocês, meus irmãos. Hoje eu estava falando, né, com um irmão nosso, estava dizendo assim: olha, eu não olho para Facebook, eu não olho para mídias sociais. Sabe por quê? Porque se eu olhar, eu vou ficar muito triste com aquilo que eu vejo muitas vezes o povo de Deus
falando de bobagem, de coisa que não edifica, de coisa que destrói, de coisa que dá mau testemunho. Irmãos, precisamos ser muito cuidadosos naquilo que nós falamos, e não somente naquilo que nós falamos verbalmente, não é? Porque, como eu disse para os irmãos na semana passada, a gente fala muito através do nosso olhar, a gente fala muito através dos nossos gestos, a gente pode ofender alguém, xingar alguém sem falar uma palavra nenhuma. Pode não, não pode, né? Mas é possível isso acontecer. Então Tiago diria: irmão, tome cuidado. O que nós precisamos fazer então a cada dia, meus irmãos? Senhor, põe o freio na minha boca. Senhor, coloca um guarda na porta de saída da minha boca, para que não saia da minha boca nenhuma coisa que entristeça o Senhor. O fruto do Espírito é domínio próprio. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que não é uma pessoa que só sabe falar, é uma pessoa que também sabe ficar calada. Quando fala, fala o que edifica, mas não vai usar a língua para destruir alguém, não vai usar a língua para colocar fogo na existência de outra pessoa. De onde procedem as guerras no mundo? Eu lembro de uns anos atrás que eu parei de assistir aquele programa de esportes que tem na televisão, porque assim, eu via os repórteres fazendo assim, chegavam no treinador, futebol, e falavam assim para ele: olha, o fulano de tal falou uma coisa a teu respeito. Aí o treinador ficava meio brabo e respondia. Aí eles iam lá para o camarada, o primeiro, e falavam: você viu o que o treinador falou? Eles ficavam assulando as pessoas para brigarem entre si. Falei: meu Deus, que mundo horroroso, em que as pessoas ficam cutucando umas às outras, para que se destruam mutuamente, por causa da língua mal usada. Famílias são destruídas, carreiras são destruídas, nações são destruídas, reputações são destruídas. A língua é fogo. Então, primeira coisa, precisamos decidir falar de tal modo que a nossa boca seja controlada pelo Espírito de Deus. Segundo, que o seu desejo de falar seja o de dizer coisas consagradas ao Senhor. Eu desejo recorrer a outro salmo agora, um salmo muito bonito. Eu peço que você, por favor, abra lá no Salmo 45. Não foi Davi que escreveu este salmo, não sabemos quem foi, mas este salmo dá a entender, por certas coisas que ele fala, que ele foi escrito em homenagem ao rei Salomão, no dia do casamento dele com a filha do faraó do Egito, né? E por que nós dizemos isso? Porque, vamos ler aqui os primeiros versículos, e aí eu explico melhor. Salmo 45, versículos 1 e 2 diz assim: de boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro o que compus, a minha língua é como a pena de habilidoso escritor, tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Você percebe aqui, não é? É uma poesia em homenagem ao rei, e por que eu digo que nós entendemos que seja o rei Salomão, provavelmente, é porque ele fala de palavras de graça que saem dos lábios deste rei. A Bíblia diz que a sabedoria de Salomão era tão grande que as pessoas iam de longe para ver, ou para ouvir aquilo que ele falava, não é? E depois, a partir do versículo 10, quando ele está descrevendo a noiva, ele diz assim: deixa a casa do teu pai, e apega-te ao teu rei, porque ele é o teu Senhor. Deixa a casa do teu pai, do teu povo, e apega-te ao Senhor. Então, assim, alguns intérpretes, e eu creio que é bem nessa orientação mesmo, imaginam que esteja falando do casamento do rei Salomão com a filha do faraó. Mas você percebe, aqui tem um rei maior do que isso, não é? Do que este. Quem é este rei? De cuja boca extravasa graça. Quem é este rei
do qual emana beleza, e ele diz assim para este rei: o meu coração transborda de boas palavras, e eu quero consagrar aquilo que eu componho a esse rei. A minha língua é como pena de habilidoso escritor. E aí, a partir do versículo 2, ele começa a descrever o rei. Tu és mais formoso que os filhos dos homens. Quem é o teu rei, irmão? Para quem esse homem aqui dedicou o seu louvor? Para quem esse homem aqui dedicou as suas palavras? Ele dedicou para o rei de Israel. Mas quem é o teu rei? Irmão, cada palavra que sair da tua boca, seja dedicada a Jesus. Cada palavra que sair da tua boca, seja para a glória do Senhor Jesus. Ele diz aqui no Salmo, no versículo 1 ainda: de boas palavras transborda o meu coração. Tem uma tradução bem antiga que diz assim: o meu coração está fervendo de boas palavras. Você consegue imaginar isso? Um coração que ferve de boas palavras? E quando o coração ferve de boas palavras, qual vai ser o resultado? Essas palavras vão transbordar através dos lábios. Descreve a maneira como um coração transbordante do Senhor fala aquilo que agrada ao Senhor. Irmão, deixe que o teu coração transborde de coisa boa para Deus. Deixe que o teu coração transborde daquilo que glorifica, daquilo que honra ao Senhor. E mais uma vez, não consagre ao Senhor somente o que a tua boca fala. Consagre ao Senhor o que o WhatsApp fala. Consagre ao Senhor o que o Instagram fala, o Facebook. E eu esqueço tudo de novo, Luciana, o YouTube. Consagre ao Senhor qualquer mensagem tua. Não estou dizendo que é para você falar pelos cotovelos, de novo, não é isso. Você não precisa falar demais. Mas fale aquilo que glorifica a Deus. Terceiro, que o seu falar transmita graça ao coração daqueles que te ouvem. Tiago, capítulo 3, versículos 9 e 10. Com a boca, ou com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Naturalmente, Tiago não está dizendo aqui, meus irmãos, que assim como Deus é louvado, nós devemos ser louvados também. Mas o que ele está dizendo é que a mesma boca que louva a Deus e é usada para falar mal do irmão, não tem sentido. É como se você fosse ali na fonte de água e uma hora você pegasse um copo de água para beber e ela estivesse doce. E daí a pouco você vai beber de novo, ela está salgada. Isso não existe. Você já conseguiu colher uma azeitona de uma videira? Você já conseguiu colher um figo de uma aboboreira? Cada árvore produz o seu respectivo fruto. Ora, uma língua que foi consagrada ao Senhor, ela não pode ser usada para a destruição dos outros, para mexericos, para mentiras, para calúnias, para difamações, para desonra. O mesmo vaso que é usado para a honra de Deus, não pode ser usado de outra maneira. A mesma língua que louva ao Senhor, não pode ser usada distorcendo os fatos. Sabe quando, por exemplo, uma pessoa, como diz Tiago aqui, se gaba de grandes coisas? Você já viu uma pessoa, por exemplo, dizer mais ou menos assim: olha, tinha dezenas de pessoas lá, mas tinha 20? 20 é dezenas, né? Mas quando a pessoa fala dezenas, o que dá a impressão? Usou a gramática correta,
mas mentiu, falou coisas que não correspondem à realidade. Jesus não precisa de triunfalismo, Jesus não precisa de exageros, Jesus não precisa de que nós nos glorifiquemos a nós mesmos. Uma coisinha tão pequena, diz Tiago, mas se gaba de grandes coisas. Não faça isso, não é conveniente, diz Tiago. Não seja um louvador de si mesmo, não seja uma pessoa agressiva, não seja uma pessoa violenta, não seja uma pessoa que está em guerra com seus irmãos, com a sua esposa, com a sua família. Não seja uma pessoa que está em guerra com as pessoas do seu trabalho. Não viva em guerra contra os outros, porque viver em guerra é coisa da carne, é coisa de quem não foi transformado pelo Espírito Santo. Não coloque a vida de qualquer pessoa na fogueira, nem que seja o teu pior inimigo. E enquanto isso, quanto a isso, eu quero acrescentar 2 outras palavras bíblicas, meus irmãos. Romanos capítulo 12, versículo 14 é a primeira. Romanos 12, 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Já pensou se que, por exemplo, alguém falasse assim para mim: pastor, eu não gosto da sua mensagem, e eu dissesse mais ou menos assim: o quê? Eu sou ungido. Você não pode falar isso não, senão vou rogar uma praga em você. Em que lugar a Bíblia ensina um crente a rogar praga para os outros? Amaldiçoar alguém? Se o pior inimigo teu estiver te amaldiçoando, ore por ele, faça o bem, abençoe, abençoai. Nós fomos chamados para abençoar, nunca para destruir a vida de ninguém. Aqui a diferença, meus irmãos, entre aquilo que Tiago chama de sabedoria de Deus e sabedoria do mundo. Aquilo que Tiago chama de sabedoria de Deus e sabedoria diabólica, humana, terrena, carnal. Porque no mundo é assim: do jeito que ele fez para mim, eu vou fazer para ele, e se eu puder, eu vou fazer um pouquinho pior. Vingança é um prato que se come frio. Tal como ele fez a mim, também farei a ele. Abençoe, use esse instrumento que Deus te deu para abençoar, abençoando. E outro texto que eu quero ler, Efésios capítulo 4, versículo 29. Eu preciso confessar uma coisa para vocês. Uma das coisas que eu mais gosto é quando eu falo assim: vamos ler em tal lugar. Aí eu vejo os irmãos procurando lá. Como eu acho isso legal. Sabe por quê? Porque a gente fica familiarizado, com as escrituras, cada vez mais. E familiaridade com a escritura é uma coisa tão boa. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Irmãos, nós podemos, conforme a palavra de Deus deixa claro para nós, sermos muito parecidos com o nosso rei. Como é que diz o Salmo 45? Da tua boca saem graça e beleza. E olha o que a Bíblia diz aqui: fale aquilo que transmitir graça. A graça por si só é uma coisa bela, não é, Eric? Como é bonito quando da boca de uma pessoa sai bênção sobre as outras pessoas. Como é construtivo, como é edificante. E que coisa linda. A palavra de Deus diz que nós podemos fazer assim. Se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito, capaz de dominar também o corpo inteiro. Vamos pensar em algumas aplicações práticas disso para nós, irmãos.
Uma das melhores maneiras de aprender o cuidado no falar é aprendendo a ficar calado. É um privilégio tão grande quando Deus nos dá a oportunidade de ficar calados, não é? É uma coisa tão boa. Preciso confessar uma coisa para vocês, pastor às vezes sofre, porque pastor gostaria muitas vezes de sentar e ouvir outro pregar, porque precisa ouvir outros pregarem. E se você tem a oportunidade de ouvir outros falarem, então aproveite isso bem. Medite nas coisas que você ouve, e não precisa ouvir muitas não. Como é que diz o Salmo 61? Somente em Deus, ó minha alma, espera como, Laurinha? Silenciosa. Minha alma, fica quietinha, espera em Deus, espera nele. Ou como diz Provérbios capítulo 15, o coração do justo medita o que é de responder. Você não precisa responder na hora não. Vai para casa, ora, medita na palavra, consulta no travesseiro o teu coração. Não é sábio aquele que dispara a falar o tempo todo. Cultive a meditação. Em segundo lugar, nós não precisamos ficar dando a nossa sábia opinião o tempo todo. A gente não precisa ficar propalando para todo mundo quanto nós somos inteligentes e sabidos. Como é que diz Provérbios? Até o estulto, quando fecha a boca, é tido por sábio. Porque pelo menos não está falando bobagem. E também não precisamos o tempo todo querer saber a opinião das outras pessoas. Deixa as outras pessoas viverem. Por que os outros têm que dar dando opinião o tempo todo? Por que você precisa saber o tempo todo aquilo que os outros estão pensando? Você não é Deus. Não precisa. Deixe cada um com seus próprios pensamentos e com Deus. Deixe cada um conversando com Deus. E eu vou falar uma coisa para vocês. A conversa entre os dois é muito boa. Ele sabe o que falar, quando falar e como falar. Na medida em que ele fala, deixe que ele mesmo esteja fazendo a obra na vida de outras pessoas. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, para que em nosso falar no dia a dia, nós sejamos controlados pelo Espírito de Deus.